Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a criação de gráficos utilizando a biblioteca ggplot2, que está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse. Então, tudo isso utilizando a linguagem R. Então, a gente está aqui com o RStudio, que é a IDE mais utilizada da linguagem R, e estamos trabalhando com R Notebook. Então, para trabalhar com gráficos, a gente basicamente pode utilizar a grande biblioteca ggplot2, que ela está inserida dentro do Tidyverse. Então, uma vez que a gente lê a biblioteca Tidyverse, o library Tidyverse, a gente tem acesso aos pipes, né? O pipe tradicional que a gente tem. Algumas outras funcionalidades também, como read underline CSV, do pacote readr. Então, a gente consegue carregar todos esses pacotes importantes carregando o library Tidyverse. E aqui eu estou carregando também o library magrittr, então para utilizar o tpipe, que ele também vai nos auxiliar para diminuição de código quando a gente estiver rodando esse segundo chunk. Então, basicamente, li então, esse library Tidyverse, o library magrittr. Estou lendo, então, uma planilha de CSV que está no meu GitHub. Meu GitHub é luapot10 e esse é o link de acesso à planilha que a gente vai utilizar. Então, para nós carregarmos essa planilha dentro do R, a gente vai estar atribuindo ao objeto data e utilizando a função do readr, read underline CSV, colocamos o link de acesso e aqui nós temos, então, o pipe do magrittr, que esse se chama o tpipe. Então, o que acontece com esse tpipe? Ele vai adicionar ao objeto data tudo que está antes desse tpipe e após isso ele vai fazer um plot sem fazer a atribuição ao objeto em si. Então, se nós rodarmos isso aqui, ele vai atribuir, né, a nossa planilha de CSV ao objeto data e sem atribuição ao data ele vai fazer o glimpse, que basicamente é uma visualização prévia desse nosso data frame criado. Então nós temos, então carregamos, né, o nosso data é um special table data frame e aqui nós temos 9 colunas e 100 linhas. Certo? Vamos começar então para a questão dos gráficos utilizando o ggplot2. Então, esteticamente, né, os gráficos a gente tem possibilidades de trabalhar com as questões de mapeamento, né, estético do gráfico. Então a gente pode modificar a cor, modificar o preenchimento, modificar o tamanho, modificar a forma que nós estamos empregando dentro desses gráficos, entre outras que eu cito aqui. Então, basicamente, x e y refere-se à posição, né, dos elementos dentro do gráfico, a cor, o tamanho, a forma. A questão do alpha, basicamente, é a transparência. O stroke, uma vez que nós temos então um shape, a gente tem a possibilidade de trabalhar com preenchimento e com a borda desse shape. Então o stroke, ele trabalha com diferentes formas de borda desse nosso elemento de shape. Preenchimento, então o tipo da linha, quando a gente está trabalhando com uma geometria de Geom underline line, que é as linhas, então a gente pode modificar isso. A questão também da label. A family, então a family basicamente é a questão da fonte, né? O font face é basicamente negrito, itálico, normal. VJust e HJust também nos ajudam na questão de correção da localização dos nossos potenciais elementos de gráfico. Certo? Vamos estar discutindo um pouquinho de cada uma. Então, para nós construir um gráfico, a gente vai trabalhar com alguns tipos diferentes de gráficos para a gente atentar um pouco mais sobre o mapeamento, não muito sobre a questão da geometria do gráfico, né? Mas sim com o mapeamento dos elementos desse gráfico. Então, aqui nós temos data, pipe, nosso ggplot, né? Que é a função geral do ggplot2, é o ggplot, então abre e fecha parênteses. Estou chamando uma geometria de histogramas, geom histogram. E aqui nós temos o mapping, o aesthetics, que é a estética do nosso gráfico em si. Nós temos que no geom histogram nós podemos informar apenas um x, né? Então estou inserindo aqui o B0 GCVI nesse x, vamos rodar isso aqui. Nós vamos ter um gráfico de histograma com a nossa
nossas variações do elemento B0 GCVI, sua frequência, sua contagem no eixo Y. Aqui nós estamos informando então basicamente o elemento X para a confecção desse nosso gráfico. Vamos passar para o segundo elemento. Quando nós estamos trabalhando com o elemento Y, então num box plot, a gente pode informar apenas o elemento Y dentro do AES. Então, dentro do AES a gente define B0 GCVI. Ao rodar isso, nós temos um box plot, onde que nós estamos trabalhando basicamente com a informação dada ao elemento Y. Aqui no X ele coloca alguns valores de eixo, mas não é importante nesse caso, apenas nós estamos inserindo o valor de Y. Mas muitas vezes a gente tem o valor de X e valor de Y, e aí a gente pode adicionar isso tudo dentro do AES, do mapping do nosso gráfico. Então nós temos aqui, no eixo X nós temos a variável B4 GCVI, no eixo Y nós temos a variável B3 GCVI, certo? Então nós temos um gráfico de pontos aqui utilizando a geometria John underline point, certo? Quando a gente coloca o X e o Y é o mais utilizado, né? Nós estarmos inserindo essa posição em 2D dentro do nosso gráfico, certo? E agora passando um pouco mais para a questão de mapeamento e não mapeamento, um segundo mapeamento, né? Que é a cor, não só o mapeamento com a posição que nós tínhamos até então trabalhado. Então a cor, a gente tem basicamente o color. A gente precisa adicionar essas cores, se a gente quer, a gente pode adicionar a cor com o seu nome em inglês ou a cor de forma hexadecimal. Aqui nós estamos colocando a cor, então, fora do AES, né? Isso é importante, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa questão de mapeamento em função de uma determinada variável, modifica a cor em si. Mas nesse caso a gente está trabalhando de forma global, então a gente coloca o color fora do AES. Dentro do AES nós temos só a questão do posicionamento, X e Y, né? E dentro e fora do AES nós estamos trabalhando com color. Quero que esse meu gráfico de ponto seja com a cor azul. Então nós temos aqui o nosso mapeamento color. Partindo para o mapeamento size, que basicamente a gente pode informar esse size com um número. Então nós temos aqui um data, ggplot, John point. Dentro do AES eu coloco a minha posição, XY. E fora dele, ao invés desse tamanho de pontos aqui, eu gostaria de um ponto maior. Por padrão ele traz size igual a 1. Então eu quero um padrão maior. Então size igual a 3. Podemos notar que ele já aumentou o tamanho dos nossos pontos em si. Partindo para o mapeamento shape, esse shape nós temos a possibilidade de trabalhar com 25 possibilidades, e essas 25 possibilidades estão numeradas de 0 a 24. Quando você precisa selecionar alguma que não está tão familiarizado, você pode colocar shape, ggplot no Google, que você vai saber qual que se trata, mas muitas vezes você pode modificar apenas os números para estar plotando aqui. O 17 eu sei que é um shape que eu utilizo bastante. Então se eu rodar isso aqui, é o shape então de um triângulo. Se eu não me engano, o tradicional é o shape igual a 16, que é a bolinha, né, um ponto circular. Mas nós temos diversas formas de shape. O importante é ressaltar aqui que os shapes acima de 21, de 21 a 24, nós temos a possibilidade de fazer o preenchimento dele, então utilizar o fill e também utilizar o color e também o stroke. Depois nós vamos ver que nós podemos utilizar o stroke acima, mas esse shape precisa ser de 21, 22, 23 ou 24 para utilizar isso. Certo? Então modificamos nosso shape para um triângulo. O alfa, basicamente o alfa é a transparência, é um valor decimal, então de 0 a 1. Nós podemos colocar então ele fora, né, do AES, quando a gente não quer trabalhar de forma local, mas sim de forma global com esse valor. Então coloco um alfa de 0,5, basicamente uma transparência de 50%, se nós formos pensar
na tradução desse alfa. Então nós temos uma diminuição aqui da coloração, da intensidade da coloração do preto, que é a cor padrão que vem quando a gente plota sem nenhuma definição de color. Nós temos então essa possibilidade de trabalhar com um alfa. O stroke, então a gente pode trabalhar com o stroke, que basicamente a gente pode mudar ele em forma de número. E o stroke ele trabalha com a questão da borda do nosso elemento shape. Então a gente precisa trabalhar com o shape que seja 21, 22, 23 ou 24, que ele tem essa possibilidade de modificação do fill, do preenchimento desse nosso shape, e também da coloração da borda. E agora também a gente pode estar trabalhando com o stroke, que é essa grossura dessa borda. Então, stroke é um número, né? Nós podemos colocar o número 5 aqui. Então, a nossa estrutura do nosso gráfico até aqui. Então, colocamos o shape igual a 21 para a gente poder modificar o nosso stroke, e o stroke colocamos igual a 5. Nós vamos ter, então, as nossas bolas com nossos elementos circulares de shape, com uma grossura que representa o número 5. Para nós sabermos melhor o plot que se encaixa nos nossos gráficos em si, basicamente a gente trocaria esse número aqui até que o gráfico se assemelha com o ideal do usuário em si. Fill, então, o nosso preenchimento em si, então a gente pode trabalhar com cores de duas grandes formas, com color e o fill. Então o fill a gente vai utilizar um jump call, né? Então um gráfico de colunas. O nosso X vai ser class, então na nossa class nós temos soybean ou corn. E o nosso Y vai ser o B3 de CVI, uma variável contínua. E o nosso preenchimento, nós vimos que antes a gente tinha um preenchimento, uma cor de preenchimento ou cor de color, que poderia ser ou o nome em inglês dessa cor em si, ou um valor hexadecimal que represente uma cor em si. Então aqui nós estamos colocando um valor hexadecimal que se aproxima de um tom de azul. Vamos rodar isso aqui. Nós temos então o preenchimento do nosso gráfico de colunas com o nosso mapeamento fill igual a um tom de azul, certo? Esse tom de azul aqui que vocês podem procurar, tem uma ferramenta, Google Color Picker, que vocês podem buscar a cor exata que você quer. Então nós temos várias possibilidades de tons, né, de matiz, de cores e também de tonalidades, e aí a gente pode escolher isso para ter uma cor mais específica em si. Nosso line type, então quando a gente quer modificar o tipo da nossa linha, geralmente utilizado para geometria de geometline, né? Basicamente os gráficos de linhas. Então nós temos aqui o AES com x igual a B4 de CVI, y igual a B3 de CVI, e fora do nosso AES nós colocamos o line type igual a dashed. Então nosso line type ele pode ser solid, dashed, dotted, dot dash, long dash, to dash. Então dashed basicamente é nosso tracejado, pontilhado, então uma combinação de dot, né, de ponto e tracejado, o nosso tracejado mais longo, 2 dash, aí basicamente a gente pode ter essas possibilidades de line type. Aqui nós escolhemos o dashed, então nós temos um gráfico de linhas, onde que nós temos o line type igual a dashed. Então o solid basicamente seria a linha contínua, sem nenhum tracejado, nenhum pontilhado em si. Nossa label, então essa label a gente coloca dentro do AES, então aqui nós podemos ver. Então nós podemos fazer um plot, um ggplot, onde que o nosso AES vai ser o x igual a B4 de CVI, y igual a B3 de CVI, e eu quero um gráfico de texto. Então, ao invés de termos pontos num gráfico de scatter plot, por exemplo, que é um gráfico de distribuição de pontos, nós vamos ter um texto relacionado ao que eu quero que esteja na nossa label. Então, label eu quero que seja class. Então, isso colocamos dentro do nosso AES. Nós vamos ter um gráfico que basicamente, então, conta a distribuição que nós temos da variável B4 de CVI em função da B3
a distribuição da B3 de CVI em função da B4 de CVI, e ao invés de um elemento de shape, aqui nós temos um elemento textual através da utilização do label dentro do AS. Então, o nosso label vai ser a nossa class. Então, para cada texto que nós temos aqui, nós temos uma pontuação, um valor observado aqui nesse nosso gráfico em si. Nós podemos modificar esse nosso texto aqui, né? No geom text, nós podemos modificar a family, que nada mais é a família das fontes que nós temos. Então, a família serif, nós podemos ter sans, serif e mono. Nesse caso, nós estamos plotando a serif, então nós utilizamos o argumento family fora do AES, dentro do geom test, nesse caso, né? Então, vamos plotar isso. Nós temos, então, a modificação do estilo da fonte quando a gente adiciona o argumento family. Certo? Passando para o font face, então é uma outra possibilidade de a gente trabalhar. Então aqui nós temos basicamente a mesma estrutura de plot do visto acima. Nós temos ao invés do geom underline test, um geom underline label, que cria uma caixa de elemento, e esse texto fica dentro dessa caixa de elemento, nós já vamos ver. Temos a nossa label igual a class, e o font face que nós selecionamos é o bold, então nós teríamos o plano, né, o plain, bold, que é o nosso negrito, itálico, e a combinação do bold e itálico. Vamos rodar então, para nós compararmos isso. Nós temos então, diferente do acima, que era um geom underline texto, nós temos um geom underline label, então cria essa caixa, e nós podemos ver a diferença que todos os nossos valores textuais aqui nós temos ele com font face igual a bold, ou seja, um negrito. E por último, pessoal, a gente pode trabalhar com a questão do vjust e hjust. Então aqui nós temos data, pipe de ggplot, eu quero que a minha posição x seja B4 de CVI, a posição y seja B3 de CVI. Quero que tenha um plot de pontos e mais um plot onde que ele coloca o elemento textual. Então a gente coloca label igual a class. Vamos rodar isso aqui para nós vermos o que nós temos. Então nós temos o ponto, né? Nós podemos ver o ponto e soybean, ponto corn. Só que esse valor pontual e essa nossa label, ela ficou uma em cima da outra, uma vez que a gente quando a gente utiliza apenas uma delas, a gente precisa caracterizar que seja essa a posição que está sendo representada. Então, quando a gente trabalha com o vjust, que é o vertical, justificação vertical e a justificação horizontal, nós podemos modificar então onde que apareça nosso elemento texto dentro do nosso gráfico em si. Então, isso aqui é extremamente manual, né? A gente vai modificando isso para vermos esses valores em si, né? De número do vjust e do hjust, para melhor identificação do nosso gráfico em si. Então, quando nós utilizamos isso, nós vamos ter um plot parecido com esse, que a gente não tem tanta mais sobreposição dos pontos com o elemento de texto, fazendo com que o gráfico seja mais representativo do que a gente gostaria de mostrar em si. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.